sejam todos bem-vindos. Você já se sentiu assim que está sempre cansada, correndo atrás de algo e chega no final do dia, tem aquela sensação que ainda tem coisas para fazer? Muitas de nós estamos assim sobrecarregadas com essas ideias que o mundo traz, que nós devemos ser perfeitas, mulheres perfeitas, mães perfeitas, esposa perfeita, um mundo de perfeição, e assim nós ficamos sobrecarregadas. Mas hoje nós vamos falar de um tema que é uma lufada de ar fresco para a alma feminina. No livro Mulher Feita para Frutificar, de Judith Alves, ela é esse frescor para a alma feminina. E também é um convite para pararmos de só existir, mas agora passarmos a florescer para o reino de Deus, a florescer aonde Deus nos colocou. A autora, em Mulher Feita para Frutificar, ela nos faz um convite, nos chama para uma jornada de autoconhecimento, autodescoberta, para não só para fazermos assim, para existirmos e fazermos aquilo que nós somos obrigadas a fazer, mas sim fazermos aquilo que o Senhor Deus nos chamou para fazer. E a grande tese do livro é que nós somos sementes feitas para frutificar. Somos aquelas sementinhas, sabe, com um potencial enorme de dar frutos. Porque quando é apenas uma sementinha, ela tem um potencial. Depois você planta ela na terra e assim ela vira uma grande árvore, né, uma planta, e ela vai florescer e frutificar. Então ela faz essa alusão com a semente. Mas aí ela fala, o problema não está na semente, mas sim no propósito que a semente tem, que é frutificar, né? Crescer, frutificar, dar bons frutos. Não é o problema. O problema está nas ervas daninhas que vêm tentar sufocar essa semente, fazendo com que ela não cresça, com que ela não floresça. E assim a autora vai nos trazer dicas, vai nos trazer formas de então vencermos, de tirarmos de uma vez por todas, eliminar de uma vez por todas essas ervas daninhas. O livro é uma ferramenta prática para que você possa eliminar as ervas daninhas e fazer com que o seu jardim ele floresça, ele frutifique. Porque as ervas daninhas tentam sufocar a semente, mas agora você vai encontrar então essa ferramenta prática para te ajudar a eliminar essas ervas daninhas e fazer o seu jardim ser aquilo que Deus propôs, aquilo que Deus planejou para que ele fosse. E para nos guiar nessa jornada, a autora nos faz uma metáfora poderosa. Ela divide a alma feminina em 4 terrenos. E nós vamos falar desses 4 terrenos que nós devemos cultivar, que nós devemos trabalhar para que nós possamos ter, sim, uma vida florescer. Florescer das diversas formas. Então, vamos falar sobre cada um deles. E o primeiro terreno é o terreno do autoconhecimento. A autora fala que é necessário nós nos conhecermos, sabe, olhar para dentro da gente, nos conhecer quem nós somos. E aí você agora vai se deixar de viver no piloto automático. Às vezes nós estamos na nossa vida levando ali, vai empurrando, fazendo as coisas sem prestar atenção. Quando você está assim, lembre-se, você precisa desligar o controle aí automático e você retomar as rédeas da sua vida, retomar o controle da sua vida. Aí se pergunta assim, quem eu sou? Porque quando você pergunta quem eu sou, você passa a olhar para dentro de você. E quando nós passamos a nos conhecer, esse autoconhecimento nos gera liberdade em Cristo Jesus. Porque agora você se conhece, você pode melhorar como mulher. E a autora fala que o autoconhecimento, se conhecer, é a chave para a transformação da sua vida. Às vezes você fala assim, eu sou desse jeito e né, não olha para dentro de você e aí você não sabe porque você não transforma, porque a sua sementinha não é transformada, porque você não cresce. Então a autora ela vai nos falar que sim, conhecer você mesmo é a chave para a transformação da sua semente, para você florescer. Segundo terreno que a autora vai nos falar é o terreno das emoções. Ela vai nos falar que as emoções não é algo ruim. Muitas pessoas pensam que ter emoção é algo ruim. Não, as emoções são maravilhosas e elas foram criadas por Deus. Mas ela fala que nós precisamos entender as nossas emoções, entender o que as nossas emoções querem dizer para nós.
Então ela sim, as emoções ela tem o poder de nos mostrar o que está acontecendo dentro da gente. Você está com raiva? Por que você está com raiva, né? O que a raiva quer te mostrar? O que o medo quer te mostrar? E quando você toma esse conhecimento, aí sim você vai conseguir vencer, porque as emoções elas são um tesouro que Deus nos deu. E a autora nos fala que nós devemos acolher as nossas emoções sem julgamento, porque as emoções elas trazem notícias de como está dentro da gente. E assim nós vamos fazer com que o nosso jardim ele cresça, ele floresça, porque as emoções ela traz uma mensagem importante. E quando você dá atenção para ela, você vai conseguir resolver, entender e você vai reagir da forma certa. Porque se você tem uma explosão de raiva, você presta atenção e fala, por que isso causa? Por quê? O que causa em mim essa raiva? E aí você vai olhar, né, agora e vai observar, tá, então essa situação me causa raiva. E na próxima vez que você for passar por essa situação, agora você já viu que, não, isso me passa raiva, então eu vou ficar distante, eu vou agir diferente. Então você vai sim fazer com que o seu jardim vai tirar essas ervas daninhas do seu caminho e o seu jardim vai frutificar. E ainda dentro das emoções, a autora fala que as nossas emoções, elas são como um termômetro, ou seja, que vai medir como está dentro de você. Então ela vai dizer assim pra você, olha, você precisa de atenção nisso, e aí vai fazer o seu jardim crescer, prosperar na presença do Senhor, porque elas são um milagre. As emoções são milagres de Deus para nossa vida, são coisas boas. E o terceiro terreno que a autora vai tratar no livro são o terreno dos relacionamentos. Ela vai nos falar quando que é que nós devemos deixar um relacionamento de lado, seja, vai falar de relacionamento aqui tóxicos, né? Às vezes você tem uma amizade tóxica que não traz benefício para a sua vida, para o seu jardim frutificar. Então é necessário você aprender a dizer não, basta, chegou o momento e não tá legal, vou deixar, né? Vou me afastar, porque isso é benéfico para você. Agora, quando você continua ali no relacionamento tóxico, né? Mas aí ela fala desse relacionamento, não é esposa só não, na família, não, ela vai falar dos nossos amigos também, as pessoas que estão à nossa volta. E aí você vai deixar de lado e você não vai se sentir culpado por estar deixando de lado, porque você quer o quê? Fazer o seu jardim frutificar, para que ele alcance o potencial que ele é, aquele que o Senhor Deus viu nele. Então você vai pegar essa semente e você vai agora aprender a cultivar bons relacionamentos que te levam para mais perto de Deus, que te levam a ser uma pessoa mais positiva, porque às vezes você tem aquela amizade que quando você tá perto, meu Deus do céu, é só negatividade e você tava até positiva. Mas aí você tem essa pessoa aí do seu lado que é só negatividade, você já sai assim, nossa, acabada, cansada, isso não é bom pra você, afaste-se. Você sabe que essa pessoa é só negatividade? Fica um pouco mais distante e assim você vai conseguir fazer os seus relacionamentos com as pessoas, né? Ser um relacionamento que agrada a Deus e assim você vai prosperar, você vai frutificar, seu jardim vai crescer porque você eliminou essas ervas daninhas do seu caminho. E o nosso quarto terreno que a autora divide aqui da alma feminina é a espiritualidade. Vai falar que nós precisamos de uma conexão com Deus, nós precisamos cultivar no nosso terreno, né, para que frutifique, para que o nosso jardim ele dê frutos, para que o nosso jardim chegue a todo esse potencial que ele tem. A autora vai nos falar que nós precisamos de conexão com Deus. E como você tem conexão com Deus, a nossa alma ela não aguenta viver longe de Deus, afastada de Deus, porque quando nós estamos longe de Deus, nós não conseguimos desfrutar, nós não conseguimos alcançar os potenciais, né? Aquilo que Deus preparou para que a gente floresça, frutifique. Então, Deus requer que você esteja próxima dele. E aí você vai cultivar isso em oração, lendo a Bíblia, fazendo o seu momento de devocional, ouvindo hino. Quantas vezes você não tem orado? Aí você fala, às vezes você acha que é só ajoelhar e orar. Não, você pode orar em todo o tempo. Então a autora vai nos chamar a atenção para essa conexão, porque quando nós estamos em conexão com Deus, Ele traz paz, traz refrigério, traz alegria, traz leveza,
traz equilíbrio na nossa vida. Então você precisa, se você deseja que o seu terreno, que o seu jardim dê flores, dê frutos, você precisa estar conectada com Deus em todos os momentos da sua vida. Porque é quando nós estamos conectadas com Deus, vem o vendaval, vem os temporais, a nossa alma ela está quieta na presença de Deus. Aí nesses momentos de temporais, de agonia, a autora fala que nós vamos sentir paz. Nós vamos sentir, sabe, aquela brisa suave, suave, mesmo que nós estivermos enfrentando a tempestade, porque nós estamos conectadas com o autor da nossa vida. E assim nós vamos enfrentar esses momentos de dificuldade, porque sim, um jardim, uma mulher frutífera que frutifica na presença do Senhor, há uns momentos de tempestade. Mas a diferença está, você que está conectada com Deus, é que no momento da tempestade você não vai se descabelar, se desesperar, ficar desesperado, você vai o quê? Encontrar paz. O Senhor vai trazer refrigério para sua alma e você vai continuar, mesmo no tempo ali, das outras estações, que não seja a primavera, você vai conseguir frutificar também. E o livro não para por aí não, nessa metáfora dos 4 terrenos, traz ainda ferramentas práticas para você colocar em prática aí no seu dia a dia, para nós mulheres colocarmos em prática. E algumas me marcaram profundamente e eu separei aqui para vocês. E a primeira lição que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia é o cuidado com as palavras, porque as palavras elas são poderosas. Ela pode nos abençoar, ela pode nos amaldiçoar. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos no nosso dia a dia, porque o cuidado com que nós falamos vai nos ajudar a florescer, vai nos ajudar a cultivar esse nosso jardim de forma que agrada a Deus. Então tenha cuidado, pare, pensa, reflita antes de sair falando qualquer coisa, Se você está aí nos momentos da agitação das suas emoções, não aprendeu a controlar suas emoções também, que está impedindo o seu jardim de frutificar, talvez seja lá nas emoções ou autoconhecimento, você vai agora aprender, analisar e a falar palavras que nem agradam, e ela traz versículos bíblicos como base da fala, que nós devemos ter cuidado ao falar. E ainda que dentro do cuidado ao falar, a autora nos incentiva a falar palavras, coisas abençoadoras para nós mesmas. Porque às vezes você até fala para os outros palavras abençoadoras, mas quando é que você para pensar em você, para falar de você, você se menospreza, você acaba com você nas palavras e isso vai ficando lá filtrado dentro de você. Então a autora nos convida, nos fala, comece a dizer coisas boas de você, porque assim você vai se tornando essa pessoa melhor todos os dias. E a segunda lição prática que nós devemos praticar no nosso dia a dia é aprender a dizer não. Muitas mulheres, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse tempo das mulheres modernas, nós não sabemos dizer não. Nós temos a tendência a dizer tudo para sim. Sim, 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 tudo é sim. Mas é necessário você aprender a dizer não. Quando você diz não para algo que está fora do seu propósito, que não contribui para a frutificação do seu jardim, você vai estar dizendo sim para algo que frutifica. Porque às vezes você diz sim para tudo, você assim não trata das ervas daninhas, você não tem tempo para tratar das ervas daninhas do seu jardim, você não tem tempo para parar, olhar para dentro de si. Então agora você vai passar a analisar. Isso aqui está dentro do propósito de frutificar na minha vida? Se não tá, tudo bem, diga não. E aí agora quando você diz não, vai sobrar um tempinho, Aí você vai agora poder dizer sim para ler a Bíblia, você vai poder dizer sim para ler um bom livro. Então assim, quando você diz não para algo que está fora daquilo que faz você alcançar seus objetivos, está florescendo, frutificando, você acaba dizendo sim para aquilo que está de acordo com o propósito de frutificar aí no seu jardim. E o que é mais bonito no livro é a forma como a autora nos convida a nós lembrarmos que não está nos chamando para sermos perfeitos,
Quando você lê o livro, ela não está falando assim, olha, você tem que ser assim para você ser uma serva de Deus perfeita. Não, ela vem nos lembrar que mesmo nós imperfeitas, nós podemos sim frutificar, nos tornarmos melhores na presença do Senhor. Então a autora fala que frutificar não é sinônimo de ser perfeita, porque nós não somos perfeitas mesmo, né? Então, frutificar é você crescer, é você, né, ser melhor a cada dia e não perfeita. A autora ainda nos fala que frutificar é um processo de rega diária, de poda dessa planta, para que nós possamos sim chegar na estação própria e a gente produzir bons frutos. E quando ela fala desses processos, a autora ainda vai falar em cada fase da nossa vida, como nós podemos frutificar na juventude, na velhice, agora, né, que somos mães. Então, como nós podemos frutificar nessas várias estações da nossa vida, porque é um processo que nós devemos aprender a lidar em cada fase da nossa vida, aprender a frutificar, porque em todas as fases, sim, nós somos chamadas a florescer e a dar bons frutos. E por que esse livro é essencial para a mulher moderna? Porque nós estamos vivendo num mundo que cobra que a mulher faça de tudo. Mas agora o livro é aquele farol, sabe? Aquela luz lá no final, que você está na tempestade, nesse mundo cheio de coisas, dizendo pra gente que nós devemos fazer de tudo, você tem que ser igual, trazer perfeição. Mas aí agora vem esse livro, que é esse farol, que vai nos guiar, que vai nos dizer, não é bem assim. Você não precisa ser perfeita, você não precisa fazer tudo, você não precisa ser tudo, você precisa ser aquilo que Deus te chamou para ser. E dessa forma, o livro então nos convida a desacelerarmos, né? A pisar um pouquinho aí no freio e agora pararmos, olharmos para dentro de nós, olharmos e entendermos qual é o propósito de Deus na nossa vida, onde eu posso frutificar. Às vezes você acha que você tem que frutificar lá fora, em outros países, né? Levar a palavra de Deus. Não, o Senhor te colocou dentro de um lar. Então é aí onde você está que o Senhor te chamou para dar bons frutos. Então aproveite, pare, né, desacelere, olhe para dentro de você e entenda qual é o propósito, qual é a sua semente, o que a sua semente precisa produzir. E assim o Senhor vai te guiar como um farol que guia, né, lá no mar. Mas aí o Senhor Deus vai te guiar rumo ao propósito para que você possa frutificar. E a leitura desse livro é como um abraço gentil que nos faz lembrar que a beleza da nossa vida não é a quantidade de frutos que nós estamos produzindo, mas sim como está a saúde do seu jardim interior. Eu acredito realmente que depois de você ler esse livro, você terá uma nova perspectiva sobre si mesmo e do seu potencial de dar frutos, de florescer, de fazer o seu jardim ser tudo aquilo, todo aquele potencial que Deus já determinou para a sua vida. Então você vai ter esse novo propósito, esse novo entendimento e vai fazer você florescer sim. Vai te ajudar a tirar todas as ervas daninhas, né? Se você colocar em prática os conceitos, as lições desse livro, então vai te ajudar nessa nova jornada e vai te ajudar a vencer, vai te ajudar a cultivar cada terreno da alma feminina, da sua alma, e você vai ser uma mulher frutífera, né? Uma mulher como aquela árvore plantada à beira de ribeiro. E você, qual é a erva daninha que você mais precisa remover aí do seu jardim interior? Deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E se você gostou desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like, inscrever-se aqui no canal e também, sabe aquela amiga que você gosta muito? Envia esse vídeo para ela, fala, olha, vamos frutificar juntas? E aí você envia o vídeo e também compre o livro, presenteie, compre para você, leiam juntas e assim vocês vão sim ser uma mulher, né, que frutifica na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te aguardo aqui para o próximo vídeo. Até lá!